Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, esta noite santa, em que retardamos o nosso sono para vigiar, para esperar, nos associa àqueles pastores de Belém, que na vigília da noite, com as horas já andadas, por serem os únicos vigilantes e atentos, receberam do Senhor a grande notícia, o grande evangelho, a grande boa nova. Nos veio o Salvador. Nesta noite, queridos fiéis, contemplamos o mistério do Verbo encarnado. O Filho eterno do eterno Pai se faz nascer Filho de Maria. Quando contemplamos o mistério da encarnação, contemplamos a graça da humilhação divina, que por amor, somente por amor, na expressão mais profunda de amor, nasceu e nasceu para morrer. Aquele que não podia morrer, fez-se capaz de morrer nascendo, para morrendo dar-nos a vida, para morrendo nos redimir, para morrendo nos fazer filhos de Deus. Hoje o altar nos coloca a imagem do crucificado sobre a imagem do recém-nascido. As duas realidades da encarnação e da redenção, do Natal e da Páscoa, se encontram interligadas no mesmo plano divino, no mesmo amor divino, na mesma humilhação divina, que se realiza para nos elevar aos céus. Quão grande é o amor de Deus por nós! Não nos bastasse ter criado por puro amor, também assumiu a criação para nos dar vida. Olhemos com atenção quantas vezes dizemos em nosso Ângelus: e o Verbo se fez carne. Que maravilha dizer isto às 6 da manhã, ou ao meio-dia, ou às 18 horas, quando a piedade de nossa devoção nos faz recordar do mistério da encarnação. O Verbo entra silenciosamente no mundo. Entra em um convite a Maria Santíssima. Entra no sim de Maria. O Verbo, de fato, entra na criação no ato sublime em que o Espírito Santo cobre Nossa Senhora com sua sombra. E aquela que era virgem, e permanecendo virgem, e virgem para sempre, antes, durante e depois do parto, concebe e gera. Gera um filho, por graça e poder de Deus, a quem nada é impossível. Gera no tempo aquele que fora gerado antes de todo o tempo. Gera na natureza humana aquele que fora gerado da própria natureza divina. Este mistério do Natal nos faz compreender o mistério da natureza do Senhor, humana e divina. Quantas vezes no Ângelus dizemos isto? E esta noite nos quer abrir as portas do tempo do Natal, em que meditaremos passo por passo o que significa o grande dom da encarnação do Verbo. Quão maravilhoso o plano de Deus para a nossa salvação. Falamos aqui de uma pessoa singular e própria, sem similar de forma alguma, única. Única tanto em sua existência, quanto em suas propriedades. Não existem dois Jesuses, existe um só. Existe um só que nos nasce hoje de Maria de um modo maravilhoso. Jesus nasce e no parto virginal da Virgem Mãe já começa o milagre de sua graça. Nasce sem nada violar a natureza da mãe.
nasce por poder e graça de Deus. E nasce em uma realidade tão própria, aonde inverte toda a lógica humana, aonde inverte todos os poderes, aonde coloca Deus como a única e suprema autoridade, a única e suprema riqueza, o único e supremo bem. Jesus é o único tesouro que se encontra. Todo o resto é pura pobreza. Seja o presépio, a estrebaria dos animais, seja o berço, uma manjedoura, seja a companhia que os cerca, o burro e o boi, as ovelhas e os pastores, a corte que se forma desafia toda a lógica humana. Na simplicidade de tamanho ambiente, na providência divina que se faz contra toda a lógica, começam os sinais daquele que é o plano salvador do Senhor, sua obra redentora. Lá, queridos fiéis, encontramos a mãe, encontramos o pai nutrício, o melhor de todos os guardas, a mais amorosa de todas as mães. Quem trocaria a Maria Santíssima pela mais rica rainha da terra? Seria indigna. Quem trocaria São José, castíssimo esposo, pai fidelíssimo, pelo mais poderoso de todos os generais da terra, na guarda do Divino Filho? Seria insuficiente. Quem trocaria o boi e o burro pelas mais nobres cortes do mundo? Seria um sacrilégio. Quem trocaria a manjedoura pelo mais fino berço, da mais fina seda, do mais puro brocado? Seria imprópria. No burro e no boi estão eu e tu, o judeu e o grego, os povos de todas as terras, aqueles que são chamados ao Senhor. Pois o burro e o boi obedeceram mais o Senhor do que o velho Israel e passaram à frente na nova e eterna aliança. Aquela manjedoura, a palha a qual o Senhor repousou, torna-se o alimento da manhã do burro e do boi. A palha que servira de berço ao Senhor torna-se o sustento daqueles que o aqueceram com seu hálito. Aqui, queridos fiéis, nos encontramos nós para comermos do seu corpo, para bebermos do seu sangue. Na manjedoura e no sacrifício da cruz se correspondem os sinais. O alimento do burro e do boi, o alimento dos peregrinos da terra, dos redimidos que são alimentados com o pão da vida nova, até que o Senhor venha e consume a história e leve à plenitude a sua obra. As faixas que o envolveram prefiguram aquele sudário que o envolverá no dia de seu sepulcro e que dobrado testemunhará: ressuscitou, vive. Ah, quão perfeita é a providência divina e quão fraca a inteligência humana ao discordar dela. Ajoelhemo-nos diante dele, pois é Deus que nos vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.